Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Começando mais uma edição do RS em Movimento. Aqui, ó, pela nossa Rede RS, o primeiro canal de jornalismo em TV aberta do Grupo Box Brasil. Antecipando as manchetes dos jornais que você vai ler, ó, amanhã, trazendo muitos conteúdos desta terça-feira, fria. Foi só começar o inverno que a temperatura, olha, caiu, né, drasticamente. A gente coloca uma mantinha que, além de ficar mais quente, fica mais elegante também. E para trazer para vocês as notícias e muito serviço. Nosso primeiro bloco, especialmente do programa hoje, está recheado de prestação de serviço. Tem novidades aí do INSS e também da Receita Federal com o seu segundo lote de restituição do imposto de renda. Vamos ver como é que está a noite desta terça-feira lá fora. Nosso show de câmeras ao vivo. Esteio na Grande Porto Alegre com 11 graus. Nesse momento, esta câmera aérea mostrando a cidade. E também nós vamos dar uma passeada aqui na Serra Gaúcha, começando com Caxias. Olha o que é iluminação. Sempre me surpreendo positivamente com este cartão postal iluminado que é Caxias do Sul, essa grande cidade da nossa Serra Gaúcha. 6 graus nesse momento lá em Caxias. Tá frio. Gramado, câmera alta de cima da Igreja São Pedro, 5 graus nesse momento lá, movimentação de Gramado, nosso cartão postal da região serrana. E vamos ali do lado, mais 7 quilômetros para chegar até Canela, na igreja, na Catedral de Pedra, a igreja principal de Canela, temperatura 1 grau acima de 6 graus nesse momento, 6 graus a temperatura lá em Canela. E vamos seguir, né? Acompanhando o tempo, diz que vai esfriar bastante. O Lucas Canever vai nos trazer tudo hoje durante o programa, direto do nosso estúdio do tempo. E muitas atrações no ritmo da Copa, muitos jogos, muito conteúdo esportivo aqui para você. Esperando, hein? Daqui a 24 horas, mais ou menos, 24 horas e mais 26 minutos, o Brasil vai estar entrando em campo no seu terceiro jogo da Copa do Mundo contra a Escócia. Vamos juntos até às 8 da noite, trazendo todo esse conteúdo para você. Veja agora os destaques da edição desta terça-feira. A busca pelo recomeço e a solidariedade que gera oportunidades. Porto Alegre promove um grande feirão de empregos exclusivo para migrantes e refugiados. Na edição de hoje, vamos mostrar detalhes desta ação que conecta empresas e pessoas que escolheram o Rio Grande do Sul para reconstruir suas vidas. Geração de renda, dignidade e cidadania. A inovação na medicina e tecnologia gaúcha rompendo fronteiras. O Hospital Mãe de Deus participa de cirurgias robóticas que conectam 3 países ao mesmo tempo. Você vai ver os bastidores deste procedimento que projeta a nossa capital no mapa da alta complexidade médica no mundo. Você vai ver essa conexão em tempo real e como a cirurgia robótica garante mais precisão e segurança para os pacientes. No esporte, seleção brasileira está pronta para enfrentar nesta quarta-feira a Escócia na última rodada da fase de grupos. E veja quais são os possíveis caminhos da seleção no mata-mata. Do Estúdio do Tempo, gaúchos se preparam para o dia mais frio da semana nesta quarta. O estado poderá ter marcas negativas no termômetro. Veja agora no RS em Movimento. Referência em telecirurgia robótica no país, o Hospital Mãe de Deus aqui de Porto Alegre participou de procedimentos que reuniram simultaneamente especialistas, hospitais e centros de treinamento de 3 países da América Latina ao mesmo tempo. Para entender mais sobre essas cirurgias que envolvem robôs e como foram esses procedimentos, nossa equipe conversou com o Dr. Norberto Martins, coordenador do Comitê de Cirurgia Robótica do Hospital Mãe de Deus, no dia seguinte ao procedimento que aconteceu, esse procedimento histórico, e os detalhes você confere então agora na tela. Pedir comida pelo celular, fazer uma videochamada, usar o GPS para chegar ao destino. A tecnologia faz parte da nossa rotina e está cada vez mais presente em tarefas do dia a dia. Mas os avanços não ficam restritos às telas e aos aplicativos. Na medicina, eles também estão transformando a forma como cirurgias são realizadas.
Equipamentos robóticos já auxiliam médicos em procedimentos de alta complexidade, com mais precisão e segurança para os pacientes. Em alguns casos, o cirurgião já não precisa estar ao lado da mesa cirúrgica para ajudar durante o procedimento. Hoje, a tecnologia já permite que médicos e especialistas participem de procedimentos e orientem cirurgias, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância do bloco cirúrgico. Doutor, quando a gente fala em cirurgia robótica, tem muitas pessoas que nem imaginam como é que ela funciona, do que ela se trata. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais. Então, na verdade, a cirurgia robótica em si, ela tem uma conexão muito grande, porque a gente utiliza um equipamento extremamente tecnológico, né, que faz, às vezes, dos braços, das pinças de cirurgia, como se fosse na videolaparoscopia, só que tu imagina que, em vez da pinça fazer o movimento, a gente tem um braço robótico conectado, e essas pinças, elas têm articulação, então a gente consegue fazer o movimento dos punhos naturalmente, aplicar todos esses graus de liberdade do punho dentro do paciente, fazendo os movimentos extremamente precisos e com uma visão muito clara, muito nítida, com uma resolução muito grande. Né? Então, além disso, o robô, a tecnologia empregada no robô, ela consegue filtrar alguns dos movimentos e impedir que, eventualmente, o cirurgião, por um descuido ou por algum movimento mais brusco, ele possa transmitir isso totalmente ao paciente. Então, por exemplo, se tu tens um tremor na mão, isso não passa para o paciente. Então, isso é uma vantagem tecnológica, né, e que melhora o cuidado, melhora o desempenho da cirurgia de forma, assim, muito importante. Mas como é que ela funciona na prática? O paciente ele tem que autorizar que a cirurgia seja feita por um robô? Como é que funciona isso? Sim, é bem interessante esse ponto que tu trouxeste, porque a gente tem todo um cuidado de explicar para o paciente quais são as técnicas possíveis. Dentro das técnicas possíveis, a gente tem o que hoje é considerado de mais tecnológico, mais aprimorado, é a cirurgia robótica. Então, quando a gente vai aplicar o termo, né, de consentimento, a gente já inclui informações importantes sobre a tecnologia robótica. A gente procura conversar com o paciente e explicar minuciosamente durante, né, toda a preparação pré-operatória, sanando todas as dúvidas, explicando para o paciente todos os potenciais benefícios que ele tem com o robô, né? O tipo de cirurgia que é desenvolvida, e o paciente estando ciente, estando de acordo, então a gente opta pela via robótica, né? As mudanças também são sentidas pelos profissionais da saúde. Eu acho assim, ó, na verdade a gente até tem já um pouco de evidência científica mostrando isso, que a cirurgia robótica, ela acaba aumentando a longevidade do cirurgião. Porque quando o cirurgião faz cirurgia robótica, ele está numa posição diferente da videolaparoscopia. Na videolaparoscopia a gente está em pé, parado, fica por às vezes 1, 2, 3 horas ali, em pé, na mesma posição, com os braços mais levantados, sempre tendo que forçar. Então isso causa um desgaste físico e tem uma demanda física de preparo muito grande. Então acontece que quando a gente tem cirurgiões um pouco mais velhos, no sentido assim, mais experientes, ou que não tem uma capacidade física tão aprimorada, dificulta que esses cirurgiões permaneçam mais tempo fazendo cirurgia. E no robô, como a gente fica sentado, com a cabeça escorada, com os braços escorados, atuando basicamente nas manoplas, a ergonomia, né, o desgaste físico na cirurgia robótica, ele é muito inferior. Então já tem evidências mostrando que tu pode aumentar aí entre 5, 10 anos a vida útil do cirurgião. Então eu acho que é mais nesse sentido, né, que a gente consegue ampliar aí a vida útil do cirurgião que vai para a cirurgia robótica. E em quais situações a cirurgia robótica ela é realizada? Em qualquer tipo de operação? A cirurgia robótica, como ela não tem um acesso tão facilitado, não é tão amplo ainda, acaba que a gente consegue aplicar as cirurgias robóticas, na sua grande maioria, em cirurgias mais complexas, né?
Então, nas cirurgias mais complexas, a gente consegue extrair um benefício gigantesco com a cirurgia robótica, entende? Quanto mais complexo, mais difícil é o procedimento, mais tu extrai o benefício do robô e tu entrega esse benefício para o paciente. Só que tem um detalhe, para que a gente consiga chegar no nível, né, em que tu consegue extrair tudo do robô, e isso requer um treinamento gigantesco por parte do cirurgião, isso requer um costume, né, digamos assim, uma utilização de cirurgia robótica mais costumeira por parte do cirurgião. Ele tem que ter acesso ao robô com mais facilidade para que ele possa estar fazendo cirurgias robóticas com uma frequência mais adequada. Isso vai proporcionar para ele uma usabilidade do robô, uma tranquilidade, uma segurança até muito maior. Então, como é que eu posso dizer? São duas situações que a gente tem que sopesar, né? A gente tem todas as cirurgias do aparelho digestivo, as cirurgias oncológicas, né? A gente consegue realizar com robô. Então, câncer de estômago, câncer do intestino, câncer do fígado, do pâncreas, né? Isso tudo a gente consegue. A parte da urologia tem uma aplicabilidade muito grande nas cirurgias de próstata, por exemplo, né? Tem um benefício gigantesco. A parte da cirurgia da saúde da mulher, a cirurgia ginecológica, o robô ajuda demais. A parte da endometriose, por exemplo, que é uma cirurgia, né, que traz um benefício muito grande para a mulher. Com o robô, a gente consegue fazer uma cirurgia muito delicada, né, onde toda a questão de recuperação, de sangramento, tudo isso tem um impacto muito positivo. E como é que é o ambiente, doutor? O local, a descrição desse centro cirúrgico, como é que funciona uma operação numa cirurgia robótica? É bem interessante, porque na verdade a gente tem uma sala que a gente tem 3 elementos fundamentais na robótica ali, que é o console do cirurgião, o console onde o cirurgião fica sentado e ele fica controlando o robô, onde ele consegue enxergar, ter acesso à tela, onde ele consegue manipular, né, as pinças robóticas. A gente tem a torre de imagem. Nessa torre está toda a central de processamento, digamos assim, né, de controle. Tudo que o cirurgião faz na manopla passa por essa central, por essa torre de imagem, que é passada para o carrinho do paciente. Então, esse módulo, que é o carro do paciente, ele fica em contato, fica bem próximo do paciente. Deste carro saem os braços robóticos, que normalmente são 4 braços. A gente tem um braço para câmera e 3 braços que a gente usa para pinças robóticas. Então, esses elementos estão interconectados e, através desse grupo de elementos, a gente consegue, então, fazer uma cirurgia robótica. E já pensando nesse modelo de organização, como é que funciona essa cirurgia remota de 3 lugares diferentes? A gente tinha um console em São Paulo e esse console estava funcionando como o elo de ligação com outros 3 consoles. Então, nós estávamos 4 cirurgias, na verdade eram 3 cirurgias reais, um simulador, né, com modelo não vivo, e esses 4 estavam conectados ao mesmo tempo. E nós tínhamos então um colega, um cirurgião, que é o Dr. Parra, ele estava em São Paulo, e ele conseguia conectar com cada um desses locais, assumir o controle, fazer partes ou ajudar o cirurgião localmente a fazer. Então, tu imagina, ele estava em São Paulo, ele conectou com Porto Alegre, conversou um pouco, explicou, fez alguma parte, desconectou, conectou com o Panamá. E todos, ao mesmo tempo, nas telas que a gente tem, na torre de telecirurgia, que é uma torre específica para isso, que tem os monitores, todos estavam acompanhando ao mesmo tempo. Então, a gente conseguia modular isso, né? Se forma uma grande rede de colaboração, onde a gente consegue enxergar
né, discutir, ensinar e, eventualmente, fazer a cirurgia em outros locais. Então, foi bem interessante. Foi uma experiência realmente muito válida, assim. Apesar do grande passo em busca da evolução tecnológica, ainda existem aprimoramentos. A gente tem um delay, porque a internet, né, tem delay. Mas só que, pela proximidade, eu estou falando isso porque a gente fez uma cirurgia da China para o Brasil, com mais de 19 mil quilômetros de linha reta e mais de 30 mil quilômetros de distância tecnológica. Então, o delay ali era um fator importante. Mas ontem, a gente tinha um delay muito pequeno. Né? O nosso delay com São Paulo ali era 20 milissegundos. Né? O nosso delay com Panamá era 150 milissegundos, 120 milissegundos. Então, isso traz uma segurança bem robusta para o procedimento, porque fica quase que imperceptível, né? Eu acho que a gente tem, na parte de conexão, o que pode avançar um pouco mais agora é esse ponto muito importante que tu falasse, que é o delay, né? No momento que a gente vai conseguindo diminuir esse delay, a gente consegue expandir essa indicação de cirurgia, essa indicação de teleproctoria, de telementoria, para uma série de países, né? Inclusive levar o tratamento de cirurgia robótica para países que não têm uma quantidade, digamos assim, necessária de cirurgiões ou de super especialistas em uma determinada cirurgia. Tu pode estar conectando esses cirurgiões locais com os especialistas e fazer a cirurgia em conjunto. Então, isso tem um, digamos assim, um apelo, tem uma usabilidade uma implicação assim, muito relevante, né? Coisa boa que o Hospital Mãe de Deus aqui de Porto Alegre está integrado nessa tecnologia, né, internacional de poder conectar outros hospitais, outras instituições, outras cabeças, outros médicos e poder juntos fazer uma mesma cirurgia para ajudar as pessoas. Isso que é mais importante. Tomara que isso se popularize cada vez mais, chegue a outras instituições e chegue também a pessoas que estão precisando. Chegou a hora de irmos até o Estúdio do Tempo. Ontem, uma partida pela fase de grupos da Copa do Mundo, como a gente falou aqui, né, lá nos Estados Unidos, sofreu a primeira interrupção depois do acionamento, pela primeira vez na Copa do Mundo, do protocolo de segurança que é adotado pela FIFA, em razão das condições climáticas na região onde a partida acontecia lá com França e Iraque. A gente vai saber agora do Estúdio do Tempo mais detalhes com o Lucas Canever. Boa noite, Canever. Olá, boa noite, Renato, e boa noite para você que nos acompanha no Estúdio do Tempo da Rede RS. O nosso assunto de hoje é a Copa do Mundo. Ontem à noite, a partida entre França e Iraque foi paralisada por 2 horas e 12 minutos por causa de uma tempestade intensa com raios que atingiu a região do estádio onde o jogo acontecia. Isso fez com que o protocolo de tempo severo fosse acionado pela primeira vez na Copa do Mundo desse ano. A partida no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, estava sendo disputada sob forte chuva e, durante o intervalo, as condições pioraram, com a aproximação de uma tempestade acompanhada de muitos raios. Com a detecção de descargas elétricas nas proximidades do estádio, o protocolo de segurança teve que ser acionado. Os jogadores tiveram que permanecer em uma área protegida e os torcedores foram orientados a sair das arquibancadas e buscar abrigo nas áreas internas do estádio. De acordo com os critérios, se um raio é detectado a uma distância de 13 quilômetros do estádio, a partida tem que ser suspensa imediatamente. A partir da última descarga elétrica registrada, começa uma contagem de segurança de 15 minutos. Caso um novo raio ocorra dentro desse período, o relógio é reiniciado. É só depois desse intervalo que os atletas podem voltar ao gramado. A FIFA informou que a prioridade é garantir a segurança dos jogadores, das equipes que trabalham no local e também dos torcedores. Esse episódio reforça uma preocupação que já existia para a Copa do Mundo de 2026, porque uma parte da competição acontece justamente durante a temporada de tempestades em várias regiões. Esse protocolo foi criado depois de uma tragédia que aconteceu em 2012 durante uma prova da NASCAR nos Estados Unidos, quando um espectador foi atingido por um raio. A partir desse episódio, os Estados Unidos passaram a adotar esse tipo de medida de segurança, não só para eventos esportivos, mas também para treinos ao ar livre. E a FIFA adotou o protocolo no ano passado.
Agora vamos voltar para o Rio Grande do Sul, porque um fenômeno chamou atenção durante o temporal que atingiu o estado nesta segunda-feira. A queda de um raio em Taquara, na região metropolitana, gerou uma imagem no mínimo curiosa. Um raio com as cores de arco-íris foi registrado pelo Observatório Heller e Jung, em Taquara. A imagem chama a atenção justamente pela quantidade de cores na descarga elétrica. Por causa da difração da luz, a descarga elétrica acabou gerando um efeito semelhante de um arco-íris. O fenômeno acontece quando a luz ela é decomposta em diferentes cores, justamente quando ela interage com partículas e gases presentes na atmosfera, revelando tons que normalmente a gente não consegue perceber durante o clarão do raio. Mais um flagrante bem interessante registrado pelas câmeras do Observatório Heller e Jung em Taquara. E depois dessa chuva, o dia de hoje foi de tempo firme. Mas como é que vai ser amanhã? Logo mais eu volto para contar. Enquanto isso, você segue no estúdio da RS em Movimento com o Renato Martins. Valeu, Lucas Canever, já estou aqui com o Irineu Guarnier Filho. Boa noite, Irineu. Boa noite, Tudo Renato. Bem? Tudo. Seja bem-vindo, Irineu. Apresenta sempre o Ponto de Conexão, 9 da noite, e hoje vai tratar de Previdência, é isso? Previdência, Renato. Vamos falar hoje sobre a reavaliação pelo STF de algumas regras da Previdência estabelecidas na reforma de 2019 e já começam a ser revisadas agora pelo STF. De novo, a judicialização. Isso deveria ser feito pelo Congresso, pelo Legislativo, né, que faz a lei, mas Está sempre mudando, né? De novo, está sendo feito... São aposentados, coitados. Eu não sou aposentado ainda, mas assim, coitados aposentados, né? Ou de quem está na fila para se aposentar. Tem aí 12 pontos que devem ser avaliados aí pelo STF, né? Um já foi, que é a questão aquela das profissões com risco, o pessoal que trabalha com produtos químicos, da insalubridade, enfim. Essa já foi decidida, então... não vão ter aquela redução que teriam, né, de aposentadoria mais cedo. E outros pontos aí estão em discussão e provavelmente sejam modificados. De novo, vamos ter uma modificação poucos anos após, 7 anos após a aprovação da reforma. Muda muito, né? Os limites de idade, enfim, mudam muito. A revisão da vida toda parece que já está descartada também, estava no STF, foi votado e foi derrubada também. Que seria um alento para muita gente que poderia se aposentar com uma idade menor ou com valor maior, enfim. Muita gente tentou e não conseguiu isso aí, ou pensava em fazer essa revisão e não conseguiu, né? Então, a questão é essa, né? A Previdência tem uma dificuldade de caixa muito grande, né, Renato? Cada vez menos pessoas contribuem para a Previdência, muita informalidade no mercado de trabalho, muitos jovens que preferem não trabalhar por CLT, com carteira assinada, enfim, contribuir para a Previdência, e cada vez as pessoas estão vivendo mais também, né? Também tem isso. A expectativa média de vida no Brasil aumenta, então mais pessoas estão chegando à idade da aposentadoria. Então, em algum momento, essa conta não fecha. A gente já vai ver os teus convidados, mas tem aqui uma notícia até que eu queria comentar contigo, Irineu, porque o INSS publicou na segunda-feira, no Diário Oficial da União, uma série de mudanças de segurança para receber os benefícios. E eu estou pensando aqui até agora, e quero pensar alto contigo, se é positivo ou se é negativo, né? Por um lado pode ser positivo, mas por outro lado pode complicar mais a vida ainda de quem é um pouco mais idoso e tem que fazer toda aquela operação tecnológica. O INSS quer lançou uma nova portaria, né? Publicou uma nova portaria para ampliar a exigência de biometria para conceder a aposentadoria normal, né? Então todos os aposentados estão incluídos, auxílios e benefícios assistenciais, como o BPC, que é o benefício por prestação continuada, que é aquele idoso que nunca recolheu, os produtores rurais às vezes são os beneficiados pelo BPC. Nunca contribuiu, mas acaba tendo por uma renda muito baixa, né? Isso. Ou às vezes até tem uma deficiência, uma doença, alguma coisa assim. Exatamente. Aí acaba tendo direito. E esses benefícios, eles todos vão ter que fazer, então, a medida está exigindo o registro biométrico em bases oficiais do governo, como a carteira de identidade nacional, título de eleitor ou então a carteira nacional de habilitação. O objetivo, claro, é identificar com mais segurança os segurados, reduzir fraudes nos pagamentos, isso aí até aí é tudo positivo, né? E estão dispensados alguns idosos, por exemplo, aí vem o lado positivo, acho que tiveram sensibilidade, né? Acima de 80 anos está liberado. Porque senão tinha que ter biometria facial, biometria digital e tal, tinha que ir lá fazer esse cadastro, depois cada vez que receber
Não sei se é cada vez que receber ou se é uma atualização, tem que fazer isso. Tem até um vídeo na internet de um senhor idoso que não é um vídeo cômico, é um vídeo sério de alerta, que é um senhor de idade, assim, tentando fazer uma biometria facial e o aparelho dizendo, não estamos reconhecendo, não, chegue mais perto, chegue mais longe, limpe a câmera e não sei o quê. E o sujeito não consegue simplesmente lidar com aquela tecnologia, né? Pessoas com impossibilidade de deslocamento, aí há uma condescendência. Brasileiros que moram no exterior e moradores de localidades de difícil acesso, né? Para quem já recebe benefício, não tem bloqueio automático, nem necessidade imediata de regularização. Aos poucos vai ser feito isso de forma gradual, a transição vai ser até 2028, mas vai chegar um dia que vai ter a biometria da nova carteira de identidade, vai passar a ser o padrão de receber esses benefícios. Eu tenho muito receio, Irineu, quando a tecnologia, às vezes, ela pode atrapalhar também algumas pessoas que não têm pode excluir, né, a capacidade, a habilidade de lidar com a tecnologia. Né? Às vezes... Exclusão, exatamente. Mesmo para pessoas não tão idosas, às vezes é difícil trabalhar com essa tecnologia, a pessoa perde a paciência, não consegue, ou não tem um bom equipamento para fazer isso. Então, assim, parece que muitas vezes quem decide isso aí não está levando em conta esse público, que é um público que merece uma atenção especial. Não podemos tratar os desiguais igualmente. Os desiguais têm que ser tratados desigualmente. E essa é uma preocupação pertinente, eu acho, da tua parte, Renato, com esse público aí que merece uma atenção especial. Agora, claro, o INSS quer também coibir, né, toda essa fraude que aconteceu. A intenção é a melhor possível, né? Que coibir as fraudes. Os descontos irregulares, né? Daqui a pouco estão tirando. Muita gente usando o nome de um familiar para fazer empréstimo, né? Então, claro que a biometria é uma barreira de segurança importante aí, e vamos caminhar para isso e daqui a pouco todo mundo vai ter que usar. Mas, por enquanto, existe esse prazo aí também para adaptação. De adaptação, tudo, né? Os descontos regulares aqui, Irineu, no Rio Grande do Sul, chegaram a 26 milhões de reais. 126, eu estou minimizando aqui, 126 milhões de reais, Limal. Segundo o INSS, quase 209 mil gaúchos aderiram ao acordo, né? Aquele acordo que foi devidamente divulgado, receberam os valores de volta, e mais de 6 mil beneficiários contestaram os descontos. Pai, eu estou minimizando tudo hoje, estou lendo os números a menos. 306 mil. 6 mil é muito pouco. 306 mil beneficiários contestaram os descontos no Estado. Isso significa que cerca de 68% dos casos já terminaram em acordo, enquanto os demais seguem análise. Como essa novela está longa, né? De restituição dos valores fraudados, né? É aquela história, né, Renato? Para retirar os valores da conta dos aposentados foi rápido e não teve burocracia, né? Agora, para devolver esses valores, aí a gente passa por tudo isso. Temos que acompanhar toda essa novela que a gente vem acompanhando. É sempre mais difícil para o Estado devolver recursos do que retirar recursos do contribuinte e do aposentado. Impressionante. Não tem prazo mais, infelizmente, para contestação. Encerrou no último sábado. O processo de quem pediu a revisão não encerra, continua acontecendo. Depois da análise, o segurado ainda pode aderir ao acordo do INSS. A entidade responsável pelo desconto, cada entidade, né, que promoveu o desconto, tem até 15 dias úteis para responder e comprovar se tinha uma autorização legal do beneficiário. A adesão do acordo é uma escolha do segurado, não é uma obrigatoriedade, mas também não está fácil para receber esse dinheiro de volta. Quem são os teus convidados, Irineu, no ponto de conexão de hoje? Temos aquela tela com os nomes? Temos a tela com o nome, então bota na tela. Então, bota na tela a turma do ponto de conexão. Então, estarão aqui conosco hoje a Vanessa Portela, que é advogada previdenciária, o Marcelo Bittencourt, que é advogado previdenciarista, e também estará conosco o Itamar Santos, vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, e o Joel Fraga, especialista em Previdência Pública e Privada. Você vê que a minha voz hoje não está ajudando, né? Não está 100%, hein? Não está 100%, estou me recuperando aí embora vacinado e tudo. Essa época, né? É uma época complicada. Eu estou aqui, ó, de mantinha. Quem viu nas minhas redes sociais lá hoje uma foto bonita, né? Elegante. Eu vi, muito elegante. Luxo maravilhoso. 300 casacos, né? Um capuz, uma touca.
Parecia um astronauta. É um astronauta duro. Duro, não conseguia me mexer. 3 graus a sensação térmica hoje de manhã em Porto Alegre. Não foi fácil. E isso não é nada, né? Porque no interior aí, coisas, né? Temperaturas muito mais baixas. O Canevera depois vai nos falar e amanhã parece que vai ser pior. Irineu, quero saber se tu está esperando aí a consulta ao segundo lote de restituição, porque é o nosso próximo assunto aqui. Sim, tá de olho nesse dinheirinho aí também? Mundo, claro. Sempre é bom, né? Sempre é bom ficar atento a isso aí, não deixar passar, né? Valeu, Mas eu Irineu. deixo essas questões lá com o meu contador e ele Tu me só avisa. recebe dinheiro? Ele só me avisa, tem para receber ou tem para pagar. E eu corro atrás para resolver. Claro que tu gosta quando ele avisa, né? Que Prefiro tem pra que ele pagar. me avise que tenha para receber. Para receber. Muito bem, até logo mais, Irineu. 9 da noite com Ponto de Conexão. A Receita Federal abriu nesta terça-feira a consulta ao segundo lote de restituição, que é o maior de toda a história, devido ao número de beneficiados, né? Imposto de renda de 2026. O pagamento vai ser feito no dia 30 de junho e vai beneficiar 9 milhões e meio de contribuintes em todo o país. Segundo a Receita, né, o maior lote de pessoas contempladas e juntos os 2 primeiros lotes devem alcançar cerca de 80% das restituições previstas para este ano. A consulta deve ser feita no site da Receita Federal ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. Quem não aparecer na lista de pagamento também pode verificar se há pendências na declaração que tenham levado o documento para a malha fina. A seguir, mais de 30 mil migrantes e refugiados vivem em Porto Alegre. Depois do intervalo, a gente fala sobre essa Semana do Migrante e Refugiado, que promove uma série de atividades voltadas à inclusão, cidadania e mercado de trabalho para quem está procurando um recomeço e oportunidades de emprego também aqui na capital dos gaúchos. O intervalo é rápido, a gente já volta e espero vocês. De cubanos, né? Aliás, no geral, sendo 41 mil de cubanos, 55% do total são de cubanos chegando no Brasil. Venezuelanos eram, até então, os líderes. Sim. Agora foram superados pelos cubanos. Sim. E de que outros países vêm aqui para o Rio Grande do Sul? Que tu possa nos dar de exemplo? Além de bolivianos. Os haitianos aqui, vamos falar bastante presentes, né? Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil. Tem uma portaria interministerial do governo federal que autorizou a vinda de migrantes, de cidadãos haitianos por reunião familiar. E isso está em processo, eles estão vindo, hein? Estão desembarcando no aeroporto Salgado Filho, em outros aeroportos aí do país, né? Então, são os cubanos destacando e não desmerecendo os outros migrantes, eles trazem um aporte, vamos dizer assim, significativo para dentro dessa migração laboral ou forçada, pela qualidade que eles têm, a formação. A maioria dos cubanos tem formação técnica e superior. Uhum. A maioria tem 2 profissões. Uhum. Né? Eu posso dizer isso com toda a propriedade porque eu trabalhei 1 ano e 3 meses na Secretaria do Trabalho, Secretaria Municipal do Trabalho. Uhum. Ali eu atendia centenas de imigrantes de todas as nacionalidades. Primeiro eram venezuelanos, depois cubanos, haitianos e outras nacionalidades, migrantes regionais também. Mário, essa questão do emprego, né? Vamos falar dessa oportunidade que é o feirão dentro da semana. Sim. Mas eu queria, antes disso, te perguntar também sobre o preconceito. Ele também ainda existe quando se fala no emprego. Qual é a posição, quais são os cargos que são ocupados pelos migrantes, né? Porque a gente vê muito ainda balconista de farmácia, de frentista, que tudo bem, obviamente são profissões extremamente honrosas, mas a gente sabe que existe um preconceito em não deixar o refugiado subir, né? Subir na vida e ter um cargo melhor, ter um salário melhor. O que é isso? É preconceito puro? É racismo? É xenofobia? É o medo de que aquele refugiado vá tirar emprego, por exemplo, de um cidadão brasileiro? Em parte, sim. Porque é difícil ver, né? Em parte, sim. A maioria das vagas de trabalho que oferta o Cine e as agências de emprego aí
particulares são para cargos operacionais e de serviço. E claro, o migrante que vem, que tem qualificação, ele pega, né? Como eu também, eu trabalhei lá, comecei lá no chão, né? Como se diz, reconstruindo a minha vida. Mas eu gosto de abordar essas questões aí, eu gosto dessas perguntas, tá? Porque me permitem também desconstruir esses estigmas, esses ambientes que justamente agora, segunda-feira, nós vamos ter um debate sobre o mercado de trabalho, mas precisamente trazendo para a reflexão das partes envolvidas, do empregador, empregado, de como melhorar o ambiente laboral. Nós temos números, nós temos informações de que, embora agradecendo aqui a classe empresarial, com todo respeito, mas ainda nós temos, os migrantes enfrentam dificuldades nesse ambiente da empresa. Muitas vezes, digo eu por experiência, o patrão não sabe o que está acontecendo lá dentro. Lá. Ele manda lá o seu gerente, o seu administrador lá, mas lá ainda precisa ser criados ambientes mais receptivos, né, com o migrante, né, que ele não está tirando o lugar de ninguém. E digo com toda a propriedade, também trazendo dados oficiais. Por exemplo, isso é público. O que está acontecendo hoje na nossa cidade e de Porto Alegre? Nossa, porque eu já estou naturalizado, viu, Renato? Que maravilha. Depois de 39 anos. Isso é um outro ponto, tá? Que é o sentimento anos. De pertencimento do migrante. Isso é um outro ponto que eu gostaria de abordar. Mas números. A capital, Porto Alegre é a capital brasileira com o maior número de pessoas 60 a mais. Estou incluído nessa idade. Estou revelando aqui a minha idade, tá? Publicamente. Tá certo. Revelação em primeira mão aqui do Mário. Não parece, mas já... Admitindo a idade. Não parecemos. Então, Porto Alegre são números. E na outra ponta, o baixo índice de natalidade. Sim. Ou seja, hoje a pirâmide social está invertida. Um número maior de pessoas já aposentadas ou nesse processo, e do outro lado, menos pessoas, menos jovens vão ter para o mercado de trabalho. E aí que você pode observar a faixa etária dos migrantes. Um grande número está nessa idade produtiva. Sim. 19 a 30 e pouco, 40 e poucos anos. Então, hoje, por isso que é significativo desses números. Claro. Qual é a mão de obra que nós vamos pegar? Tem empresas indo lá para Roraima buscar trabalhadores. E quando surgiu aquela questão lá na Venezuela, recentemente, a captura do presidente Maduro, houve um movimento da comunidade venezuelana, neste caso, porque eu estou no dia a dia com eles, né? De que o desejo de muitos era e ainda é de retornar à Venezuela. Tá? E por outro lado, as notícias que eu acompanho era uma apreensão do setor empresarial, da indústria. E agora? Se esses migrantes voltarem para o seu país, o que nós vamos fazer? Quem é que vai ocupar as vagas deles? Então, veja que não estão tirando o lugar de ninguém. Não, é verdade. Ou seja, que cada dia... Saiu agora, essa semana, na 0 hora, a maioria das empresas da construção civil que empregam muitos trabalhadores migrantes estão em busca de mão de obra. Uma crise de mão de obra, Sim. Né? Mário, então, esse debate que você falou aí vai ser no plenarinho da Assembleia. Sim. Sobre a questão do mercado de trabalho. Na segunda-feira, dia 29. Todos esses eventos fazem parte da Semana do Migrante Refugiado, que está aí na tela, inclusive. E na quinta-feira, dia 25, um feirão de empregos destinado exclusivamente para migrantes e refugiados.
das 9 da manhã até as 4 da tarde, no Cine Municipal, que fica lá na Uruguai, número 83, no Centro Histórico. Com apoio da Organização Internacional para as Migrações, OIM, a quem agradeço. Sempre trabalhamos em parceria com a OIM, o ACNUR, outras organizações da sociedade civil, associações de imigrantes, membros dos comitês de imigração, comitê municipal, comitê estadual. Aproveito para agradecer. E ainda sobre, se me permite, abordar a questão das oportunidades de trabalho, e quando o migrante, que hoje está lá no chão de fábrica, está lá trabalhando nos serviços, mas ele tem essa qualificação, é porque durante o processo de migração não foi ainda incluído. Sim. Ou seja, somos gratos, aqui eu faço também a voz de um migrante, claro. Somos gratos por ser acolhidos, recebidos no Brasil, mas nesse processo da migração ainda não tem de como receber um migrante com seu conhecimento. Olha, lá o cidadão cubano, vamos dizer assim, né? Ele tem o seu diploma de engenheiro, de médico, etc. E tem que passar, para ele poder ser reconhecido, ele tem que passar por um processo de revalidação do diploma. Sim. Que ainda o governo federal não dá conta, porque é uma atribuição do governo federal reconhecer, revalidar um diploma. Perfeito. Né? Então, até lá, ele já passou por várias situações, mas eu digo, pela experiência que eu tive, alguém te abriu a porta, bom, é uma oportunidade para você mostrar e demonstrar o seu valor, a sua capacidade. Aí lá o chamado de patrão, né, com todo respeito, aí o patrão vê lá o cidadão, o Mário, porque assim aconteceu comigo. Me deram uma oportunidade. Mário. É isso. Aproveitar as portas abertas Se também. abrir uma porta, não é aquilo que o migrante quer, mas é um começo. É um começo, é uma porta e uma oportunidade que é mais para lá. Ou seja, é um até trabalho mostrar, também que né? Seu talento, sua competência. Vislumbrar que através dessa oportunidade ele vai atingir. É um caminho, né? Muito bem. Semana do migrante, do refugiado, e nós recebemos aqui o Mário Fuentes Barba, que é coordenador dos povos indígenas, imigrantes, refugiados e direitos difusos, que faz parte da Secretaria Municipal de Inclusão e Desenvolvimento Humano de Porto Alegre. Mário, muito obrigado aqui pela visita, sucesso nos eventos. E estamos sempre à disposição. Obrigado, Renato. Agradeço novamente a todos, ao público, agradecer aqui a todos os parceiros, membros dos comitês, da sociedade civil e das associações de imigrantes. Boa noite. Boa noite. Valeu. Vamos voltar ao Estúdio do Tempo para conferir como será quarta-feira e se, além do frio intenso, tem chance de chuva em alguma região do estado do Rio Grande do Sul. Lucas Canever. Depois do temporal que atingiu todo o Rio Grande do Sul, o dia de hoje foi marcado pelo tempo firme, com o sol aparecendo em todo o nosso estado, e isso deve permanecer pelos próximos dias. Inclusive, vai dar para sair de casa tranquilo para assistir o jogo da seleção brasileira, já que o sol deve aparecer entre nuvens em todas as regiões e sem chuva. O problema da quarta-feira vai ser o frio. Assim como hoje, o dia vai ser bem gelado em todo o nosso estado, mas não só gelado. Vai ser o dia mais frio da semana, com a possibilidade de vários municípios registrarem temperaturas negativas, principalmente lá na Serra Gaúcha. Ao longo da tarde, o sol predomina, mas mesmo assim as temperaturas não vão subir tanto assim. A tendência é que as máximas fiquem abaixo dos 15 graus em uma boa parte dos municípios. Vamos ao nosso giro pelo estado para conferir como o tempo fica amanhã em algumas cidades. No ponto mais alto da serra, lá em São José dos Ausentes, o dia começa com 2 graus abaixo de zero. E esquenta pouco com o passar das horas, com as máximas que não devem superar os 6 graus. Em Canela, também na Serra Gaúcha, a gente vai observar que todas as cidades da Serra vão apresentar marcas muito baixas. Lá em Canela, por exemplo, as máximas não chegam nem aos 10 graus e as mínimas ficam na casa do 1 grau. Em Vacaria, o dia começa também com marcas negativas, 1 grau abaixo de zero, e a presença do sol leva a temperatura até os 9 graus apenas.
Em Erechim, no norte do estado, a temperatura vai dos 2 até os 10 graus nesta quarta-feira. E por lá, o sol predomina o dia inteiro. Vamos para Palmeira das Missões, onde as máximas devem chegar até os 11 graus e as mínimas ficam ao redor de apenas 2 graus. Vai ser um dia muito frio amanhã. Lá na fronteira oeste, vamos para São Borja, onde a temperatura vai dos 3 até os 14 graus amanhã. No centro do estado, São Cepé deve registrar mínimas de 2 graus, com máximas de até 13. Ao sul do estado, vamos lá para Rio Grande, onde as máximas não devem passar dos 14 graus e o dia inicia com 2 graus aproximadamente. Vai ser um dia bem gelado. Agora, se a gente for lá para o litoral norte, a gente vai perceber que a temperatura sobe um pouquinho em relação ao resto do estado, mas ainda assim vai ser um dia muito frio, mínimas de 5 graus em Capão da Canoa, com máximas de 14. E aqui em Porto Alegre, mais um dia de bastante frio. Se agasalhem para sair de casa amanhã, mínimas de 3 graus com máximas de 14, mas pelo menos não chove. E por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite. Boa noite, Canevero. Diante dessa onda de frio que atinge o Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Porto Alegre abriu 100 vagas emergenciais a mais para acolher pessoas em situação de rua. A estrutura vai funcionar desta terça-feira, de hoje, portanto, já está funcionando até sexta-feira no ginásio Araribóia, no bairro Petrópolis, com atendimento a partir das 7 horas da noite. O espaço vai oferecer pernoite, alimentação e proteção contra as baixas temperaturas, que podem ficar próximas de 0 grau nos próximos dias. As vagas serão preenchidas por meio das equipes de abordagem social do município e, nesse espaço, o atendimento será destinado exclusivamente a homens, já que os demais abrigos e albergues têm vagas para as mulheres, idosos, PCDs e LGBTQIA+. A medida complementa a Operação Inverno, que já dispõe de 445 vagas em abrigos e albergues da capital. A reforma tributária sobre o consumo começou a ser implementada este ano e está redesenhando o ambiente empreendedor brasileiro. As mudanças e os impactos para as empresas foram discutidas no Menu Poa desta terça-feira, promovido pela Associação Comercial de Porto Alegre. Vamos conferir na tela. Mesmo que sem efeitos tributários em 2026, o Brasil começou a se adequar à nova reforma tributária. Empresas começaram a emitir notas fiscais que destacam valores correspondentes à Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, e ao Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. A primeira mudança efetiva, no entanto, entra em vigor em 1º de janeiro de 2027, com a extinção dos impostos federais PIS e CONFINS, que serão substituídos pela CBS. O assunto repercutiu entre os palestrantes do evento Menu Poa, que alertaram os empresários sobre as mudanças que estão por vir. Então, vai ter um reequilíbrio dos preços em geral, porque por mais que a reforma tenha sido calibrada para ser neutra, se eu estou no PIS/COFINS cumulativo, eu estou hoje pagando uma alíquota mais baixa e vou passar para pagar provavelmente uma alíquota mais alta. A gente não tem alíquota publicada ainda, isso é um problema, mas a gente está estimando aí algo entre 10% e 11%. Mas é muito mais alto, só que eu tenho todos os benefícios da não cumulatividade, o que tende a compensar. Então, o que eu tenho que pensar? Olhar para os meus fornecedores, onde é que eu vou ter insumos, onde é que eu vou ter créditos, para começar a tentar fazer as contas se a migração de um regime para o outro vai funcionar. Quem está no modelo não cumulativo do PIS e COFINS me parece que vai sentir um pouco menos, porque a transição é de uma alíquota grande para outra alíquota grande, mas também com os benefícios da não cumulatividade. Mas mesmo assim, os parâmetros de não cumulatividade são diferentes. Tem coisas que hoje não dão crédito no PIS e na COFINS que vão passar a dar. As demais mudanças serão implementadas gradativamente até 2033, ano no qual a nova reforma passa a valer de forma integral. Segunda grande virada é lá em 2029, que a gente começa gradualmente a diminuir ICMS e ISS e subir o IBS. Mas ali é uma mudança gradual, a gente não vai virar a chave da noite para o dia. Eu vou, na medida que eu diminuo os tributos estaduais e municipais, eu vou subindo o imposto sobre bens e serviços entre 29 e 33. Tá? E esse é o outro grande marco. Em 33 é a certidão de óbito do ICMS e do ISS que passa
faça entrar plenamente o IBS em vigor, e daí a gente completou essa etapa de reforma tributária que impacta muito para o contribuinte, para o cidadão. Ali, em 33, eu estou com a reforma plenamente concluída. Segundo o vice-presidente jurídico da Federação, Milton Machado, a reforma vai impactar a carga tributária das empresas de formas diferentes, variando conforme o setor. Para o setor de serviços, o aumento da carga tributária é brutal, né? Para o setor do comércio, ali, alguns tipos de comércio ali poderão empatar, ou alguns ter até alguma redução, alguns um outro aumento. E para a indústria, principalmente a indústria que tem um IPI alto, aí sim, dependendo da alíquota, né, poderá sim ter uma redução da carga tributária. As indústrias, né, com cadeias longas, que hoje elas não conseguem fazer esse creditamento a que eu me referia, né, de uma forma perfeita, até porque o legislador se encarregou de deturpar o sistema que estava lá na Constituição. Então, para essas indústrias, elas vão ter uma liberdade maior de fazer esses créditos, né? A ideia é justamente essa. E foi uma reforma, na verdade, pensando muito na indústria mesmo, né? Então, é possível que para a indústria haja uma pequena redução, mas para o setor de serviço e para o comércio, não. O setor de serviço vai ter uma alta muito grande. Para a agricultura também, acreditamos que vai ter um aumento, né? Houve alguns avanços ali no final da aprovação da reforma tributária, em razão da cesta básica, a possibilidade de o pequeno agricultor adotar uma sistemática igual ao Simples, né, que está sendo chamado Simples Rural, mas também para a agricultura, digamos, há uma previsão de aumento de carga também. Neste momento, a principal recomendação para os empreendedores é começar a adaptação o quanto antes, para evitar confusão e prejuízos no futuro. Há muitos setores que nem emitem nota fiscal, que não estão acostumados a trabalhar com sistemática de crédito e débito, como, por exemplo, o setor de locações. Até pessoa física vai ter que emitir nota fiscal e pagar a CBS e o CBS, dependendo ali se ela tiver um número X de imóveis, um número X de faturamento, né? Que se entenda ali que aquilo se assemelha a uma profissão, né? Empresário da locação, por assim dizer, ainda que seja pessoa física, também vai ter aí vai ter, não é nem se adaptar, vai ter que aprender a extrair nota fiscal e trabalhar com essa sistemática de crédito e débito, que não é uma sistemática fácil. Então, os empresários, de uma forma geral, né, precisam se adaptar urgentemente. Nós já estamos em junho. Daqui a 6 meses entra em vigor já a CBS. Depois do intervalo, vamos receber o Rogério Amaral, porque o nosso assunto é Copa do Mundo. Amanhã a seleção brasileira enfrenta a seleção da Escócia. 7 da noite, vai ser neste horário, exatamente em 24 horas que o Brasil vai estar em campo, vai estar terminando o primeiro tempo nesse momento. Uma partida que pode, inclusive, contar com a estreia do Neymar. Esses e outros assuntos, o intervalo é rápido, a gente já volta, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento e agora é Copa do Mundo, porque amanhã tem o Jogo do Brasil, o último Jogo do Brasil pela fase de grupos. Se é futebol, se é Copa do Mundo, é Rogério Amaral. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo. Boa noite, Renato Martins. Muito obrigado. Preparando aí, fazendo um aquecimento para entrar em campo, ainda falando mais alto do que o normal, porque a voz não está saindo. Aí, olha, tá difícil, complicado. O inverno recém começou. Não, mas aí que eu acho que é o problema. Demorou para começar o inverno. E o frio veio antes, inclusive. Veio antes essa mudança. É que a nossa amplitude térmica é que nos mata, né? Você vai num dia lá, tá com 30 graus, no outro dia tá com 5 e no mesmo dia vai dos 5 para os 18, 20 e tanto. Aí, esse que é o problema. Complicado. Mas vamos lá. Toca o spray de gengibre aí e própolis para melhorar essa garganta. E ainda bem que não tem que narrar jogo, só comenta, né?
Porque se tivesse que narrar, meu amigo... Não, essa fase já passou. Ia ser complicado, já passou essa fase aí no teu currículo. Vamos... Bom, a gente vai estar, como eu disse, olha, a gente vai estar agora no intervalo, mais ou menos, daqui a 24 horas, de Brasil e Escócia. Temos reportagem aqui, tu quer a reportagem antes? Vamos à reportagem, porque teve, inclusive, problemas também aí no deslocamento do Brasil. Brasil e Escócia, na tela, Thales Aliardi. A seleção brasileira já está em Miami, onde enfrenta a Escócia amanhã às 7 horas da noite. Nesta terça, o técnico Carlo Ancelotti comandou o último treino antes da partida. O lado esquerdo de ataque do adversário é uma das preocupações do setor defensivo brasileiro. Vai ser um jogo muito difícil. Eles têm muitos jogadores de qualidade ali. Tem o Maguire, que a gente enfrenta sempre ali contra o Aston Villa, o Robertson do Liverpool. Muitos outros jogadores de qualidade. Com certeza eles vão vir com tudo para tentar ganhar da gente, mas a gente vem treinando bastante, a gente está nos preparando bastante também, vai ser um grande jogo. Espero que a gente consiga sair com a vitória. Neymar está recuperado da lesão na panturrilha e pode ser relacionado. O atacante fez hoje o terceiro treino integral junto com o resto do elenco. O goleiro Alisson também retornou aos treinos. Ele estava sendo poupado por controle de carga, fazendo apenas trabalhos de academia e deve ser titular no duelo de quarta. Quem não retorna é o Rafinha, que teve lesão na coxa direita durante a partida contra o Haiti e ainda não tem previsão de retorno. Nas redes sociais, o atacante disse que fará de tudo para se recuperar o mais rápido possível. No mesmo horário de Brasil e Escócia, Marrocos e Haiti se enfrentam. As duas partidas definirão as posições do Grupo C, que podem ser decididas nos critérios de desempate. Neste momento, o líder é o Brasil, com 4 pontos, saldo de 3 gols positivos e 4 gols marcados. Com os mesmos 4 pontos, o Marrocos está atrás do Brasil pelo saldo de gols, com 1 gol positivo e 2 gols marcados. A Escócia ocupa a terceira posição com 3 pontos, saldo 0 e 1 gol marcado. Na lanterna, o Haiti ainda não pontuou e não marcou gols, tendo saldo -4. Bom, Brasil e Escócia amanhã é tudo ou nada, né? Para ver como é que vai ficar essa pontuação. Qual foi o problema que deu no deslocamento do Brasil? O atraso. A seleção brasileira, por a questão de clima, veja que isso não é apenas nos jogos, mas atrasou e congestionou todo o tráfego aéreo para o Brasil poder sair, né, da onde está concentrado, que é Nova York, para ir para Miami. Puxa vida. Ou seja, descer, né? Sim. Para Miami. E aí teve um atraso, retardou a saída do voo da seleção brasileira, porque houve um congestionamento, como eu disse, do tráfego aéreo. Tomara que esse tenha sido o menor dos problemas, que nós não tenhamos amanhã contra a Escócia um problema maior. Mas, de qualquer maneira, como nós vimos aí na tabela de classificação, o adversário de Marrocos é muito mais frágil do que o adversário da seleção brasileira, que é a Escócia. E como o primeiro critério para desempate é o confronto direto, estão empatados Brasil e Marrocos porque empataram na primeira rodada. Então, é fundamental que se faça aí saldo de gols, que esse vai ser o primeiro critério. Agora, vai mudar a seleção brasileira com a ausência do Rafinha? Vai o jogador que pode se aproximar da movimentação, que é o Gabriel Martinelli, ou vai Ryan, ou vai Luiz Henrique, que são jogadores com uma proposta diferente, né, na seleção brasileira, e inclusive com o reposicionamento do Lucas Paquetá. Essas são questões que a gente só vai saber amanhã, quando a escalação for oficializada pelo técnico Carlo Ancelotti e que nós tivermos aí a definição de qual será o 11 inicial do time brasileiro. Nós temos vários cenários, né, que a nossa equipe aí estudou, a gente vai mostrar algumas telas, mas antes de ver quem é que o Brasil pode pegar, eu te pergunto, Rogério, ainda é o melhor lugar, o primeiro lugar para o Brasil? Ainda é. Mais confortável? Para todo o caminho, a gente vai ver isso depois, ainda é o primeiro lugar, até porque o primeiro lugar não vai obrigar a deslocamento de sede. Tem essa facilidade. Essa é a grande vantagem, também além de um adversário, vamos dizer, em tese, mais fraco,
você tem essa aí a grande vantagem, você continua, né, com a sua base. Menos desgaste, né? Menos desgaste. Pra equipe, né? Por exemplo, hoje houve um desgaste. Quer queira, quer não queira, você perde 2 horas, 3 horas, né, de atraso para o voo. Logística, né? Você está perdendo aí pelo menos esse tempo como descanso, como recuperação ou como exercício mesmo, como trabalho. Exato, complicado. Bom, vamos ver então o que a gente preparou aqui, as telas do Brasil dentro do Grupo C, né? Conforme a classificação do Grupo C, o que ele pode pegar pela frente. Vamos ver a primeira tela, se o Brasil ficar em primeiro. Primeiro lugar, aí já vem um adversário. Que é um adversário que, quando nós fizemos aquele programa especial, antes da primeira participação da seleção brasileira, o Ponto de Conexão, sim, nós falamos aí a respeito da seleção japonesa. Que a seleção japonesa vem de uma série de invencibilidade contra as seleções europeias, que são seleções mais fortes, já de 10 jogos de invencibilidade. E que nós tínhamos enfrentado o Japão num amistoso preparatório e havíamos sido derrotados, nossa seleção brasileira, pela seleção japonesa. Então, esse é um mundial em que o Japão, vamos dizer assim, ele busca a sua maioridade. Então, é um adversário difícil também, mas a gente vai ver na sequência que dos possíveis prováveis adversários, sem dúvida alguma, o Japão ainda é o mais acessível para se passar. Passando... Rogério, só para fazer um alerta aqui, que esse quadro, né? Não, pode deixar a tela, Esse quadro é o de aqui momento. É o de momento e também não levando em conta os resultados dos outros times, das outras seleções. Sim, não, e o que está agora, até porque nós temos como se tivesse dado um botão de congelamento nesse momento. Por exemplo, nós tivemos uma surpresa que a gente vai ver na sequência, nos jogos de hoje, né? Que foi o resultado de Inglaterra e Gana. Exatamente. Que a gente vai ver na sequência. Mas então esse é o retrato do momento. Então se fosse hoje o Brasil pegaria o Japão. Hoje e nesse momento, né? Considerando os jogos. Nesse momento. Aí iríamos vencendo o Japão, enfrentar, né? Como é que é a pronúncia correta? Côte d'Ivoire. Não, essa pronúncia eu não sei. Costa do Marfim. Eu sei ler o que está ali, ó. Costa do Marfim ou Noruega. Tá? Que também... Costa do Marfim não seria um adversário tão forte, Noruega já um pouco mais, mas adversários que seriam vencíveis. Transponíveis. Vamos dizer assim, vencíveis. Aí depois teríamos aquelas 4 possibilidades de enfrentamento. Nas quartas de final. Que aí que poderiam ser, mas principalmente pegaríamos Inglaterra, se fôssemos pelo caminho da Noruega e República Democrática do Congo. E se fôssemos pelo caminho de Costa do Marfim, México e Cabo Verde. Cabo Verde que tem sido justamente uma surpresa, uma grata surpresa positiva nessa Copa do Mundo, e o México que nós conhecemos, que é uma das sedes desse Mundial, né, junto com Estados Unidos e Canadá. Então, esse é o caminho. Não é um caminho fácil? Não é um caminho fácil. Nem um pouco. Mas a gente pode considerar agora, se o Brasil, por exemplo, ficar em segundo lugar. Vamos passar para a próxima tela, então. Segundo lugar. Quem é que projeção, nós já... Aí, segundo lugar. Segundo lugar. Meu Deus do céu. Já pegaríamos uma Holanda, que realmente é mais problemático. E aí teríamos, no caso de passar pela Holanda, teríamos aí adversários realmente mais acessíveis, vamos dizer assim, Suíça e Coreia do Sul. Agora, passando Suíça, aí passa quartas de final, Alemanha ou a própria Escócia. A própria Escócia poderia voltar. Que poderia voltar a ser adversário. E pelo caminho da Coreia do Sul, a poderosíssima França e a Suécia. Esse quadro aí, essa projeção de segundo lugar já é mais complicado. Mais complicado.